casa para o diabo. Mesmo que seja só um pouquinho, só para o porquinho passar, ele entra ali e tal. É bonitinho, ele já começa a entrar fedendo já. E aí fica aberto e a porta vai escancarando. Daqui a pouco entra uma vara de porcos. Por que isso aconteceu? Porque não o vigiou. Como é que você dá lugar ao diabo na sua casa? De diversas maneiras. Você pode, o mundo virtual é uma porta aberta para o diabo entrar. Tem pessoas no seu relacionamento que é uma porta aberta para o diabo entrar. Tem situações na vida que é uma porta aberta. Há muitas coisas que são portas abertas que o diabo entra numa casa. E você pode ver, quando o diabo entra numa casa, ele faz o diabo dentro da casa. Mas aí a Bíblia diz que a pessoa tem que sujeitar a Deus, resistir os porcos e mandar os porcos ir embora e lavar a casa. Mas você limpa a casa, os porcos saem por aí, dá uma volta nos lugares dos abismos e retorna para sua casa. Se ele achar a porta aberta e a casa adornada e ninguém para impedir para entrar, o estado da casa passa a ser pior. Porque ali já passa a ser um endereço certo do diabo, dos porcos. Tem muitas famílias assim, que a casa passou a ser um endereço do diabo. Passou a ser morada do diabo. Mas hoje, o diabo vai ter que sair da sua casa. Ele saiu, agora começa o trabalho de limpeza. Está escrito em Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Cadê nossa Bíblia aí, na linguagem de hoje? Está ali. Vamos dizer junto? 1, 2, 3 e... De novo. 1, 2, 3 e... Diga assim: eu não posso dar lugar ao diabo. Não ouvi a voz da serpente. Isso aqui dá pano para manga, para se falar tantas coisas. O que aconteceu com Adão e com Eva, cuja natureza não era a nossa? E que Satanás teve acesso aos ouvidos de Eva, e ela abriu porta da sua alma para o diabo. Naquela sua solidão, tinha ninguém por perto, Adão não estava. Ou se estava, silenciou. Que é o que acontece com muitos homens silenciando dentro das suas casas. Não se há uma voz de autoridade dentro das famílias, porque a maioria dos homens, a maioria não, boa parte dos homens hoje delegou a vida espiritual para a mulher e para os filhos. Ele não é um sacerdote, ele não levanta a sua voz dentro da sua casa, e a serpente entra e começa a bater um papo com Eva. Esse é o problema. Eu me lembro uma vez que um cidadão cometeu um homicídio e fugiu. Depois de 25 anos ele voltou. Ele era conhecido do meu pai e tal. E um dia minha mãe disse para ele assim: olha, eu não quero você na minha casa. E meu pai, ele gostava desse tipo de gente, conversar. Aí um dia meu irmão mais novo estava sentado com esse homicida. Quando o meu irmão entrou, a minha mãe pegou ele pelo braço e começou a bater sem falar nada. Aí ela disse assim: olha, eu não quero você conversando com aquele homem. Eu estou te dando uma surra que é para você lembrar. Aí eu fiquei pensando, que mal tem o garoto sentado no meio-fio, batendo papo com o cidadão. Porque ali, aquele maligno começa a colocar malignidade no coração da pessoa. Como é que começa os adultérios? Começa com uma conversa. Uma. Como é que se começa a destruição de um casamento? Com uma conversa.
Mas quem tem o Espírito de Deus sabe discernir quem é que está na serpente, que a serpente não era inimiga, mas o diabo a possuiu. Tem gente que é instrumento de Lúcifer para trazer a malignidade para dentro da nossa casa. Me admiro uma mulher de Deus que é amiga íntima de uma mulher que não é de Deus. Me admira um homem de Deus, um sacerdote de Deus, cuja amizade é com homem que não serve a Deus e cuja família é destruída. Você está num perigo. Aliás, o que me admira é você gostar dessa companhia. Por que você gosta dessa companhia e não gosta da companhia de homens de Deus de verdade? Como alguém, um pensador facebookiano, porque no Facebook é um mural de sabedoria. Um dia eu vi uma frase que dizia: o que me admira não é fulano de tal falar mal de mim para você. Não me preocupa. O que me preocupa é você ficar à vontade em ouvi-lo falar mal de mim. Sim ou não? Se alguém chegar e começar a dizer assim da sua mãe, aquela velha da sua mãe, aquela velha é feia demais. Se tem uma velha chata, é a velha sua mãe. O que você faria com um cara desse? Não precisa falar. O só pensar já faz mal. Dia desse eu vi uma repórter da Record que agrediu uma cidadã, falta de destreza da profissional, discutindo, vocês viram? Numa dessas invasões aí, acho que foi. Aí a senhora xingando a repórter, tentando uma entrevista lá nos seus detalhes, e ela disse assim, não sei o que, da sua mãe. Ela partiu para cima dessa mulher, não fala mal da minha mãe. Podia falar mal dela, mas da minha mãe não. Porque se alguém fala mal de quem você ama e você silencia, é porque você não ama de quem está sendo destruído a imagem. Como pode uma mulher sentar com outra e falar mal do seu próprio marido, falar mal das mazelas do seu marido? Ou o homem, que não é tão comum, mas falar mal da sua esposa, ou fazer publicar a intimidade, as mazelas do lar para outras pessoas? Isso aí chama-se porta para o diabo entrar. Apóstolo, como é que você sabe disso? Todos nós aqui sabemos disso, é verdade ou não é? Como é que eu vou ter uma família abençoada? Ora, com sabedoria, não dando lugar ao diabo, não ouvindo a voz da serpente. Se você quer alimentar o seu casamento, se una com um casal que teme a Deus. Se você quer sair para jantar, saia com um casal que tema a Deus. Porque a conversa em um jantar de quem não teme a Deus, ela é profana na sua maioria. Com exceção, se for a sua família, não estou falando de... Compreende? Como é que se começa a destruição de um lar? Nas conversas das mais inocentes possíveis. Eu não estou falando, não estou aqui trazendo conceitos, não. Eu estou falando de experiência de vida, de ver isso na minha família e de lidar ao longo desses mais de 20 anos em aconselhamento com casais. Então, se você quer tratar da sua família, quer ter uma família abençoada, ouça nessa noite o que eu estou te dizendo como voz profética para a sua vida e uma voz de sabedoria divina para que você viva bem a partir de hoje e que daqui uma década você esteja com a sua família feliz. Feliz. Ninguém quer.
Você não pode viver um relacionamento familiar aguardando a qualquer momento que isso vai destruir. Eu já tive carro velho. Já. E se você tem um, vou orar para Deus te dar um novo. Por exemplo, uma chuva dessa eu já ficava apreensivo. Porque quando eu passava na poça, eu levantava os pés, porque a água entrava. Eu estou falando sério. O carro era tão desgraçado que ele só fazia manobra para a direita. Tinha dia que eu queria traçar um plano para chegar na igreja. Eu estou falando sério. O Google tinha que aprender comigo como chegar. Se o Google me pagasse, eu tinha mapeado Ceilândia todinha para ele. Você precisava pagar. Para poder só virando para a direita, direita, direita. Eu chegava no mecânico, aí um dia um mecânico disse para mim, pode ir embora, esse seu carro, se eu fosse você, eu botava fogo, e disse um palavrão. Apreensivo, você vai viajando, daqui a pouco você sente um cheiro. Aí o coração fica na mão. É ou não é? Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Que daqui a pouco... Uma vez eu fui buscar a Neme, a gente estava namorando, e eu achei todo romântico. Abri a porta. E estou vindo em pleno eixão, eixo monumental, o bicho apagou. E aí os caras passavam, bota fogo nessa desgraça, rapaz. A chave não tinha, não tem uns carros modernos que você não precisa de chave, só a presença. Era o meu carro, não tinha chave. Porque era embaixo, dois você vai... Isso quando você levava um choque também. Engatava uma marcha e ia embora. E eu passei alguns anos da minha vida apreensivo com aquele carro velho. Porque ele ia me deixar na mão. Capotei ele uma vez. E eu mesmo descapotei o carro numa chácara. E o bicho velho, eu queria que pegasse fogo naquele dia. Cansei de deixar ele aberto para ver se roubava. Ninguém roubava. Meu desejo era chegar, fui roubado. Aí eu ia comprar um novo. O dia que eu vendi, aí o pastor, até o pastor Laércio, disse, graças a Deus. Aí eu fico pensando que tem muitos casamentos assim. Não chegou ainda. O coração já fica. Celular. E muitos são até bloqueados. Você estava conversando com quem? Quem é essa aí, papai? Porque uma fragilidade na relação. Você quer ver uma relação frágil? É quando as pessoas moram juntas e nunca decidiram se casar. Isso é uma relação frágil. Se você está assim, graças a Deus, que a maioria dos que vieram para a igreja, que começaram a conhecer o Senhor, a relação se fortaleceu e eles então se casaram, porque está confiando no outro. Porque quando não legaliza, porque não quer se comprometer com aquele tal e com aquela tal. E é um problema. E criam-se filhos debaixo dessa desconfiança. Estas vozes, esse tipo de relacionamento, ele é doentio. Porque vai chegar um momento que você vai ver coisa que não existe. E a desconfiança é tanta que o filho passa a ser um desconfiado.
Ele acha que alguém está aprontando para ele. Você sabe que, deixa eu colocar aqui os meus defeitos para você, para que você saiba que eu não sou um homem diferente de você. Eu fui criado, meu pai, e ele achava que toda pessoa que aproximava dele queria tirar proveito dele. Ele sempre dizia assim: nesse leite tem água. E eu nunca achava assim. E minha mãe dizia: que é isso? O que fulano de tal veio fazer aqui hoje? Eu não estou falando do relacionamento. Qualquer pessoa que ia fazer negócio com ele, eu vivi, e até hoje eu sou um cidadão desconfiado quando as pessoas vêm até mim. Ah, é? Você é? Ou você acha que Deus não trabalhou isso na minha vida? Porque se alguém chegou um momento na minha vida que se alguém me desse presente, eu não gostava de receber. Porque eu achava que a pessoa estava interessada em alguma coisa. Aí já é doentio, já é quase... é doentio. Mas Deus tratou comigo. Onde que eu recebi isso? Foi construído dentro da minha casa. Porque meu pai foi um homem que sempre fez muitos negócios. Foi um homem empreendedor. Meu pai enriqueceu pelos seus empreendimentos, pela sua destreza de lidar. Mas ele sempre achava que alguém queria tirar proveito dele. Ontem eu estava dizendo para a Neme, para minha esposa, que eu nunca vi meu pai na casa de ninguém. Ele não ia na casa do sogro, da sogra, de irmão, de cunhado. Ele tinha uma irmã que morava a 200 quilômetros dele, e ele passou 20 anos sem ir na casa da irmã. Ele não entrava na casa de ninguém. Ele não ia no casamento de ninguém, não ia na festa de ninguém. Até no dia que minhas irmãs foram casar, 2 casando no mesmo dia, ele disse que não iria. Eu falei: não é possível. E eu trouxe um terno novo para o senhor, você vai ter que estrear o terno. Foi que ele foi. Ele riu: desse jeito, nesse caso eu vou para cá. Então, esta pessoa, com respeito à memória dele, ele construiu valores na alma dos filhos. E talvez hoje você é vítima. Não é que existe um demônio, que existe uma zica, que existe uma coisa feita, como se fosse uma macumba. Não, são valores que estão na mente da pessoa. E aí, quando você vai lidar com Deus, você começa a desconfiar, você começa a achar que Deus é como aqueles que trataram você, e a sua relação dentro da igreja é uma relação de desconfiança das pessoas. E aí a serpente começa a falar, e entra na família e destrói a família. Mas Deus vai barrar isso na sua vida, em nome de Jesus. Então põe a mão na sua mente e diga: Senhor, muda minha mente. Como é que a vida se constrói? Nos pensamentos. Aquela senhora tinha um problema para resolver, ela pensou, cortou a mortandela. O cortar a mortandela é uma ação. Então o pensamento gera uma ação. E esta ação gerou-se um hábito. E este hábito gerou um padrão para a família. E este padrão deu um destino para a família dela. E é isso que se chama de maldição hereditária. São ensinamentos que vão sendo dados para a pessoa do que diz respeito à vida, do que diz respeito ao trabalho. Tem pessoas que não gostam de trabalhar. Tem ou não? Você quer ver uma mulher se dar mal na vida, casar com um homem que não gosta de trabalhar? Você está condenado a sofrer para o resto da vida. Por quê? Se separar do infeliz, você vai sofrer também. Então é importante você ver se o cara gosta de trabalhar, porque tem gente, existem as consequências sociais, de desemprego, mas tem gente que vai atrás, que corre atrás.
E aí nós vamos passando esse hábito, e as pessoas não gostam de trabalhar. Quem não gosta de trabalhar, ele não vê destino na vida. Ele não vê oportunidade. As oportunidades passam, porque ele não tem coragem de agir. E isso vai formando pensamento. Diga pensamento, ações, hábito, padrão e destino. Então começa onde? Pode falar, começa onde? Diga pensamento. Você pensa, você vai agir. E esta ação vai gerar um hábito. Este hábito gera padrão. E esse padrão gera um destino. E neste padrão, se for um padrão de bênção, bênção. Se for um padrão de maldição, maldição. Por isso que diz, eu sou velho, mas fui moço. Mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Porque há uma bênção na descendência do homem justo. Salmo 128 diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Sua esposa é como videira frutífera ao lado da sua mesa. Seus filhos como rebentos da oliveira ao lado da tua mesa. Eis que assim será bendito o homem que teme ao Senhor. Ele verá o filho dos teus filhos e ele verá a paz sobre Israel. É a bênção para dar a nós. Salmo 128. Começa no pensamento. Pode aplaudir o Senhor. Diga, eu não vou dar lugar ao diabo. Um dia desse, a minha irmã estava contando que chegou na cidade da outra irmã e ela foi buscar a minha irmã já no meio da madrugada. E aí, ela entrou no meio de uma emboscada que a polícia estava em confronto com os bandidos. E de repente elas entraram e os caras meteram as armas nela. Aí ela viu. Aí o policial disse assim, minha senhora, a senhora tem que pensar. Quando a senhora vir um monte de polícia assim parado, com armas, a essa hora, não entra. Tipo assim, deixa de ser. Exatamente. Deixa de ser lesa. Vai entrar, você está vendo que é um... E tem gente assim, está vendo a pipoca comendo e ele entra. A chance de você ser acertado é muito maior se você se afastar disso. Por isso que a Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Não deixe o mal ser mal para você fugir. Fuja antes que você saiba que é mal. Parece ser mal, eu estou fugindo do mal. Isso é sabedoria de vida. Efésios capítulo 5, versículo 15 diz, vede prudentemente como andais, não como loucos, e sim como sábios. Como conduzir a vida, como tratar no relacionamento, dentro de casa. Tem gente que você tem que mandar embora de casa, porque contamina a família. Eu estou falando de família, nós estamos falando sobre família. Nós temos que ser guardiães da nossa família. Temos que colocar vigia, sentinela. Eu disse para minha filha que ela tem um WhatsApp agora. E ela fala com as meninas aqui da igreja e tal. E eu estou no grupo. Eu disse, ninguém vai te adicionar. Porque se diz para os seus colegas na escola, se alguém te adicionar, pode dizer assim, meu pai tira. Isso para a criança é ruim. Isso é um mico para a criança. Mas quem tem que olhar? Sou eu. Eu disse para ela, o seu celular eu preciso ver. Se o pai não está vendo o que é que os filhos estão acessando na internet, você está tendo um problema. Porque de repente, quando você for cuidar, já é caso perdido. Muito obrigado, Paulo. Nunca falte água na tua casa. Olha, no futuro a água vai ser. Mas para o justo sempre haverá água. Eu vou encerrar aqui.
Mas tem mais coisa para a gente falar sobre isso. Se Deus permitir, domingo nós continuaremos, porque são 7 verdades. O pessoal fica me zoando das verdades, né? São 7, mas só foi uma. Mas a próxima vai ser mais devagar, tá? Vai ser mais, aliás, mais acelerado. E há um outro texto em Efésios, ainda capítulo 4, versículo 25, diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não há como você construir uma família abençoada se dentro do relacionamento da família há mentira. Isso é impossível. Porque na mentira Deus não atua. Por isso o texto diz aqui: por isso, deixando a mentira, diga deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo. Por quê? Somos membros uns dos outros. Isso aqui é doutrina bíblica. Isso aqui é vida, isso é fundamento da vida. Eu preciso ter nisso, fazer disso uma coluna da minha vida. Por isso, deixando a mentira, isso significa que você era mentiroso, deixe de mentir. A mulher mentindo para o marido para a mulher, o filho para o pai. Essa mentira abre porta para quem é o pai dela. O diabo é o pai da mentira. Quem falou isso foi Jesus. Quem é o pai da mentira? Lúcifer, o diabo. E se você começa a mentir nas suas relações familiares, pode ter certeza que ele vai entrar, vai construir uma base militar dentro da sua casa, e ele vai implodir a sua casa a qualquer momento. Se você não mudar a sua mente, esse conjunto de verdades que estão dentro de você precisa sair para a ação. Aquilo que você aprendeu ao longo da vida na igreja precisa pôr em prática. A verdade, ela sempre dói. A mentira, ela é muito doce, mas o fim dela, o resultado é amargo. A semente da mentira, ela é doce como mel. A semente da mentira nos traz lucros. A semente da mentira, ela é maravilhosa, ela é agradável ao paladar. Mas o fruto que a mentira produz é um fel, é absinto, é dor, é angústia. E tem muitos aqui sofrendo angústia por causa da mentira que contou no passado. Mas hoje Deus quer dizer a você que Deus vai remover a mentira de dentro da sua alma. Deus vai tirar essa doutrina mentirosa do seu espírito e plantar a doutrina da verdade. Jesus Cristo não é a mentira. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ele é a própria verdade. Ele é a verdade. E a verdade, ela prevalece hoje e sempre. A verdade, ela te protege hoje, seus filhos e a sua geração. Se você fizer um casamento de verdade, uma família de verdade. É a verdade. Essa vida por aí, que os filhos fazem o que querem, se vestem como querem, dentro de casa, isso aí é uma vida de mentira. Se você tem uma filha moça, uma filha mulher, ela tem que andar bem vestida, porque homens de verdade não vai ficar buscando mulher que vive expondo para os outros. Não, ela vai casar com sem futuro, que a troca por uma outra parecida. Mas se ela é uma menina de verdade e se veste de verdade com decência, ela atrairá homens de verdade e você terá netos de verdade.
Então essa vida que está por aí é mentirosa. Você faz do seu corpo o que você quer. Você pode espetar o seu corpo. Você pode marcar o seu corpo. Você pode viver do jeito que você quer. Saiba que tudo que você faz tem uma colheita. Hoje eu vi a frase de alguém que dizia: ninguém vai fazer um desenho, nem um quadro de um grande pintor. Ninguém vai fazer uma pichação para embelezar um grande palácio, porque ele já tem beleza o suficiente. E ninguém precisa marcar o seu corpo para embelezar aquilo que Deus já te deu. Se você já a tem, porque fez no momento da sua vida, mas saiba que você não precisa disso. Você precisa acreditar em você, ter consciência de quem você é, gostar de você. Isso chama-se autoestima, a sua autoimagem. Você é templo do Espírito, você é uma pessoa de verdade, e você vai atrair pessoas de verdade. Você não precisa se adequar em uma mentira, porque vai atrair pessoas de mentira para a sua vida. Seja de verdade, porque atrairá as pessoas de verdade para a sua vida. Esse desmantelo social é fruto de uma construção mentirosa. Sabe por que a imprensa do mundo todo chama o Trump de um psicopata? Porque ele foi eleito pelo cinturão bíblico dos Estados Unidos, chamado uma região da igreja, porque ele é contra aborto, ele é contra casamento de pessoas do mesmo sexo, ele é amigo de Israel, e o mundo chama ele de louco, porque ele é, para o mundo de mentira, ele é uma ameaça. Porque as pessoas elegem líderes para si, baseados no seu comportamento. Eles querem pessoas que absorvam o seu estilo de vida mentiroso, desde que eu esteja bem com a divindade. Não, Deus quer que você esteja bem com Ele. Isso significa, às vezes, você está de mal com o mundo. Aquele que é amigo de Deus constitui-se inimigo do mundo, e aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Quer ser amigo de Deus? Não ameis o mundo, nem as coisas que nele há. Porque no mundo há pecado, mentira, concupiscência da carne, desejos pecaminosos da carne. Não ames o mundo, porque esse mundo vai ser destruído. Ame a Deus, que nunca será destruído. E os seus valores estão na palavra de Deus. Geração vai, geração vem, mas a verdade de Deus, ela é imutável. E ela precisa sair desse papel, porque esse papel alguém pode pôr fogo nele, pode destruir, pode sumir. Mas se estas verdades estão no seu espírito, na sua alma, ela vai te conduzir para todo sempre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque conhece a verdade, não precisa nem ler a verdade, porque ele a conhece. Se a sua família tem sido uma família de mentira, ela vai ser uma família de verdade. Não desista, porque Deus é um Deus que cuida, que trata, que sara. Ele é o Deus, ele disse: eu sou o reparador de brechas e restaurador de ruínas. E ele vai restaurar, é como aqueles restauradores de obras de arte, que somente eles são capazes de fazê-lo. Deus é o restaurador desta obra de arte, que é o ser humano, que é a família. E Deus vai restaurar as ruínas que estão dentro da sua casa, seja no casamento, seja com os filhos, seja na moral dos seus filhos, seja na vida financeira. Ele é aquele que restaura as ruínas. E dentro desses dias que nós estamos orando de joelhos, porque essa é uma causa nobre, Deus vai fazer milagres dentro da sua casa,
E o milagre chama-se restauração, reforma. Porque este é o ano da reforma. Diga: Senhor, me ajude. Levanta a mão direita, diga: Pai, abençoa a minha família. Eu não desisto da minha família. Eu queria que nesse momento alguém estivesse aqui tocando, por favor, dos irmãos. Isso, obrigado. Que nesse momento você fizesse um pedido para Deus. Um pedido. Porque às vezes uma palavra só que você fala para Deus, Deus a toma em suas mãos. Uma palavra. Um dia, tem um pastor lá em Manaus que ele é muito... O pastor Júnior Ayub é um homem muito rico. E ele um dia, um pastor pregando para ele, e ele disse assim: eu só vou virar crente se eu for pastor. Aí foi o apóstolo Marcelo, disse assim: eu vou pegar essa sua palavra. Você vai ser crente e você vai ser um pastor. E ele hoje é um pastor que cuida da família. Cuida de família. Sabe onde ele estava pregando? Depois o apóstolo foi aguardá-lo. Ficou no lugar aguardando ele sair de um ambiente com o amante dele. E o apóstolo cuidou da vida dele. E hoje é um homem que prega para a família do Brasil e fora do Brasil. Deus restaurou a família dele. E Deus pode restaurar a sua também. Ah, mas a minha não está mais ou menos. Tem coisa que precisa ser ajustada. Porque uma pequena brecha pode lascar a madeira no meio. Antigamente, se tinha as cunhas. Já viram? Já conheço. Se voltar 30 anos, onde a indústria não tinha produzido a motosserra. E como é que se partia uma madeira? Eu lembro que na fazenda tinha umas cunhas menores e até uma cunha que era quase da minha altura, de ferro, que ninguém conseguia pegar. E tinha uma pequena cunha que começava a lascar a madeira, aquelas toras de aroeiras enormes. Eu colocava lá, eu lembro que os peões chegavam, e aí meu pai dizia: fique longe, porque a cunha pode voar. Ele colocava uma pequena cunha e dava uma martelada. Pá! Ela entrava, ela abria um espaço para uma segunda cunha, maior. Quando pensava que não, a madeira fazia... Eu achava aquilo fantástico, quando a madeira partia e subia um cheiro da madeira. Então essas imagens ficaram. Como é que o diabo faz? Tem uma brecha, ele joga uma cunha. Uma brecha chama um espaço para outra cunha. Cunha 2. Cunha 3. Até a última cunha que lasca a madeira. Uma grande árvore foi uma inocente semente. Se tornou uma grande árvore. As coisas simples e inocentes, é aquele adágio popular, diz: antes que o mal cresça, corte-lhe a cabeça. Arrancar o mal pela raiz. É fácil você arrancar um broto de uma grande árvore, mas você arrancar uma árvore demanda muito trabalho. Então cuide bem das coisas que estão hoje parecendo inocentes, para que não se torne uma grande desgraça para a sua família. Muitos de vocês sabem do que eu estou falando, quem sabe estão vivendo. Mas há remédio na igreja do Senhor. Então põe a mão no seu coração e faça um pedido a Deus para a sua casa nessa noite. Pode fazer. Pode exagerar. Faça um pedido para Deus.
Essa é a hora de levar para Deus. Fala com Ele. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Fala com Deus sobre a sua casa. Fala com Ele. Não desista da sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus irmãos. Não há caso perdido. Oh, Senhor, cante essa canção. Entregar meus problemas pra Deus. Entregue para Ele. Se você não aguenta mais, não consegue, Casa, meus irmãos, eu creio no poder. No poder da oração. eu creio. Os problemas pra Deus. Leva para Ele, para o Senhor. Os problemas pra Deus. A minha família, casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. E é o que nós estamos fazendo 7 semanas, dobrando os joelhos por esta causa nobre. Deus vai trazer cura, restauração, e você vai viver alegrias dentro da sua casa. Aleluia, aleluia. Dê um aplauso ao Deus que responde orações. Mais forte para Ele. Mais forte para o Deus que responde orações. Aplaude as bênçãos que estão chegando. O milagre que está chegando. A prosperidade que está chegando. A saúde que está chegando. A reconciliação familiar que está chegando. Aplaude ao Senhor isso. Aplaude o Deus de Israel. Aquele que responde às orações. Aleluia. Aleluia.